Olá, amigos do canal Olímpia. Hoje a gente está de novo com o Yuri aqui para fazer mais um bate-papo e agradecendo a presença do Yuri. Muito obrigado, Yuri, por vir nos prestigiar mais uma vez aqui. E então, Yuri, assim, ó, na última vez que a gente conversou, cara, a gente estava muito embalado no sentido dessas tecnologias que já existem há muito tempo e que o pessoal está segurando e que estão escondendo. Então vamos falar um pouquinho mais disso. A gente poderia começar falando do... O que tu sabe sobre o Tesla daquela época, por exemplo, que ele começou a se desenvolver lá, né? Se eu não me engano, da tecnologia dele surgiu alguma coisa como o Projeto Filadélfia, né? Exato. Isso, então tu pode falar um pouquinho sobre isso, por favor, Yuri? Bom, em termos de programa espacial secreto, eu acho que o pioneiro mesmo de todas essas tecnologias que foram levadas para esse programa oculto, né? Dessas tecnologias suprimidas, o Tesla é realmente aquela pessoa que começou a desenvolver uma série de instrumentos, tecnologias, inventos. A quantidade imensa também que ele fez, né? Ele já começou a receber essas canalizações em 1886, quando ele tinha 30 anos de idade, né? Então, na época ele dizia que eram marcianos que se comunicavam com ele, mas na verdade eram intraterrestres, porque isso aí, quase 100 anos depois, na década de 70, né, no programa espacial secreto, eles foram descobrir que alguns grupos que se canalizavam, alguns cientistas nossos, eram na verdade intraterrestres, né, de Agartha, do reino interno, da Terra interna, né? Mas por questões de segurança, eles se apresentavam como seres extraterrestres. Eles não davam a localização deles, porque a questão de que eles têm um certo receio da população de superfície. Então ele já começou a receber essas ideias, inventos, instruções no século XIX. Isso é incrível, né? E tanto é que a torre Wardenclyffe dele ficou pronta em 1900, né, na virada aí do século XIX, século XX, e ele já fazia a tecnologia Wi-Fi com aquela torre, né, que o GP Morgan financiou. O GP Morgan financiava o Thomas Edison, financiava ao mesmo tempo o Tesla, quando ele veio, né, da Iugoslávia para os Estados Unidos, né? Ou seja, um Illuminati como o GP Morgan controlando, né, o que se tinha de mais avançado na tecnologia do mundo, né? Os cientistas que estavam na berlinda, surfando na crista da onda, né? Todas essas invenções eram controladas por um Illuminati chamado GP Morgan, né? Do banco, e depois que era sócio do Rockefeller. O Rockefeller fez as suas fundações, né? Foi dessa forma que eles conseguiram suprimir essas tecnologias, essas fundações Rockefeller, GP Morgan, né? Se apoderando desses inventos, tanto de Thomas Edison, de Nikola Tesla, né? E depois de outras experiências que foram feitas, né? Mas elas são já bastante antigas, e de modo que isso é extraordinário, é fenomenal, esse acontecimento. Yuri, até dando uma reforçada, né? Dos nomes que tu falou agora, tu falou do JP Morgan, tu falou do John Rockefeller, tu falou do Thomas Edison. O Thomas Edison, O Thomas Edison foi o cara que ele era o ídolo do Tesla. O Tesla, quando veio da Europa para os Estados Unidos, ele veio com o sonho de conhecer o Thomas Edison. E veio para trabalhar para o Thomas Edison. Ele veio recomendado de um amigo que era um funcionário de uma fábrica do Thomas Edison que ficava na Europa. E daí o cara, quando o Tesla chega, ele apresenta uma carta que diz assim: Senhor Thomas Edison, eu conheço dois grandes homens. Um é o senhor e o outro é esse rapaz que conduz essa carta, uma coisa assim. Uma coisa... Só que pelo que eu entendi, o Thomas Edison, nesse meio tempo, quando ele percebeu o potencial do Tesla, na verdade ele se sentiu ameaçado. Porque daí o Tesla trabalhou para ele, desenvolvendo alguns projetos, e quando ele foi receber o que ele tinha contratado, o salário do Tesla, né, as participações do lucro do trabalho que tinha feito, o Thomas disse para ele: tu achou que eu tava te contratando? Aquilo foi uma piada, tu não entende o humor americano. Foi uma coisa terrível.
o JP Morgan, o JP Morgan, como eles dizem, ele era, na época, ele detinha o monopólio do cobre. Então, aonde que o Tesla perdeu o cash dele, o patrocínio dele? Ele perdeu o patrocínio no exato momento que ele desenvolveu aquele Mercury, e através dessa tecnologia Wi-Fi que tu falou, Yuri, ele pegou esse Ford Mercury, ele desenvolveu a 120 km por hora. Né? Exatamente. Isso. E aí esse carro, cara, e sem bateria, sem Wi-Fi por essa torre... como é que é o nome? Tu disse? Torre Wardenclyffe. Wardenclyffe, é isso aí mesmo. O Tesla era tão excepcional que ele, no início, ele já fez inventos que eram superiores aos do Thomas Edison. E logo depois, ainda já no início da década ali do século XX, ele mesmo, com os outros inventos dele, superou os próprios inventos que ele tinha. Né? Então, não tinha como competir, né, com a genialidade do Nikola Tesla, porque ele mesmo superou ele mesmo, e até as tecnologias que ele havia superado dele mesmo, né, as anteriores já eram além do patamar do que o Thomas Edison tinha feito, né? Mas as coisas eram muito bem estruturadas em termos de controle dessa tecnologia, porque o JP Morgan, o Rockefeller se apoderaram disso, né? Acabou, de uma certa forma, o JP Morgan controlou os inventos do Tesla, e depois controlou também os do Thomas Edison. Ele se apoderou, inclusive, da General Motors, que era a empresa do Thomas Edison, né? E isso o JP Morgan falando, né? Ou seja, ele e o Rockefeller tinham o monopólio de tudo. Eles eram os donos da Bolsa de Valores, eles eram os banqueiros, eles eram os donos do petróleo, eles eram os donos da tecnologia que já existia há 100 anos e que eram superiores às tecnologias que a gente está utilizando no nosso cotidiano hoje. E essas tecnologias e todo esse dinheiro, todo esse controle foi suprimido por esse grupo aí, Rockefeller e JP Morgan. E não só o Tesla foi muito prejudicado pelo JP Morgan, pelo Rockefeller, que era o dono da Standard Oil, né? E o próprio Henry Ford também. Por causa que junta o Henry Ford com o JP Morgan e com o Rockefeller vai perder com o óleo, porque ele quer vender gasolina para o mundo inteiro. O JP Morgan vai perder o monopólio. Imagina os fios que precisaram para conduzir a eletricidade que eles recém tinham inventado pelo mundo inteiro. Então, se o Tesla faz uma invenção que tu não precisa do fio, cadê o cobre do... Então ele ficou desesperado. E o Henry Ford tinha recém começado, ele tinha lançado o T1 lá, né, que era o primeiro carro da Ford lá. Era o T1, se não me engano, mas era os três. Era tudo impressionante que esse homem fazia, né? E claro, ele recebeu essa informação desses intraterrestres, e como se ele não merecesse esse bônus. Ele merecia, porque a pessoa só vai passar uma informação para uma outra que é capaz de concatenar essa informação, né? Nós não vamos conseguir, não vamos ir numa pré-escola tentar ensinar física quântica para uma criança de 1, 2 anos de idade, né? Então foi o que eles fizeram. Ele tinha esse mérito, tinha essa vocação, tinha essa capacitação, já desde o século XIX, né? Os intraterrestres tinham reconhecido isso, né? E apostaram nele, assim como apostaram também em vários outros cientistas, né? Existe até um número exato de cientistas que eles apostaram depois do século XIX. Os intraterrestres começaram a passar informação para exatamente 1.442 cientistas, né? É um número que eles utilizaram, acho que por questões cabalísticas, não sei, mas no século XX, esses intraterrestres, o mesmo grupo que passou informação para o Nikola Tesla no século XIX, escolheu a dedo 1.440 pessoas e dos mais variados profissões, né? Mas que se sabia que eram pessoas que tinham vocações que eram vanguardistas, né? Nos mais variadas ciências, né? Até pessoas simples, né? Que não eram versadas, né? Academicamente, mas tinham capacidade, né? De perceber
a proposta, né, dessas tecnologias. Né? Isso foi feito, e só que tudo isso, como era controlado por fundações desses Illuminati e tudo mais, foi suprimido tudo a tecnologia, esse pacote todo foi colocado para dentro do programa espacial secreto, que se tornou uma verdadeira sociedade separatista. Lá dentro eles tinham de tudo de bom. Lá dentro eles se comunicavam com extraterrestres, lá dentro eles utilizavam, né, dessas tecnologias, lá dentro podia tudo. E fora, no nosso mundo, né, o mundo que a gente conhece hoje, né, e conhecia antigamente, esse mundo não conhecia nada disso. Né? Foi uma questão completamente egoística, né, desses Illuminati. São a elite, né? Eles comprovaram que a elite realmente não trabalha para a humanidade, porque eles transformaram todo o sistema global numa plutocracia, que é o regime das elites. Ou seja, quando a elite domina a tecnologia, a elite domina o sistema financeiro, a elite domina o poder militar, domina o poder político, domina o poder religioso, que foi a estratégia, né, e a agenda desses Illuminati, como JP Morgan, Rockefeller e todos os outros, né, que a gente pode conferir aí, é só estudar sobre esses grupos Illuminati e nobreza negra. Foi isso que eles fizeram. Né? Egoisticamente, eles separaram o nosso mundo, o mundo perfeito, a nossa nova era, a nossa era de ouro da humanidade, eles colocaram somente para esse grupo, para essa plutocracia, para esses grupos completamente degenerados em termos morais, né? E completamente egoístas em termos de aquisição dos bens que pertencem de fato à humanidade. É isso aí, voltando só um pouquinho ali naquele assunto do Tesla, como nós estávamos falando ali. Então, tinha uma guerrinha até da corrente alternada com a corrente alternativa entre o Exatamente. Thomas Edison e o... A própria é aquela coisa, né? A corrente do Tesla, né? Que, se não me engano, era alternada, né? Ela já superava a do Thomas Edison. Né? Mas é aquilo que eu falei, o próprio Tesla superou os próprios inventos. Né? O Thomas Edison não superou o invento da corrente alternada do Tesla. Né? Mas o Tesla, depois disso, ainda, depois que ele fez o Wi-Fi, né? Aí realmente não tinha para ninguém, não tinha Thomas Edison, não tinha nem mesmo ele superou a si próprio. Né? Acho que exatamente por isso, né, Yuri, que eles se juntaram para barrar o Tesla. Barrando o Tesla, o Henry Ford, o JP Morgan, o Rockefeller, todos esses estavam, e não foi só o Tesla, eles também boicotaram o Rudolf Diesel. Exatamente, eles, inclusive aquela história do Rudolf Diesel ter desaparecido no navio que ele ia para a Inglaterra, tudo mais, é muito suspeito, né? Até as teorias das conspirações confirmam que ele foi assassinado no meio dessa viagem, né? Porque não era vantagem nenhuma ter um motor como o diesel funcionando, né? Mas eles aproveitaram, não só eles suprimiram essas tecnologias, mas antes de suprimir, ao mesmo tempo que eles iam suprimindo, aliás, eles iam sugando e aproveitando o máximo que eles podiam do conhecimento desses cientistas. Então eles levavam o Tesla para fazer experimento, que é o caso do experimento Filadélfia, que é o experimento da invisibilidade, da viagem no tempo. Né? Eles fizeram aquele experimento que eles fizeram em Long Island, que fizeram com uma dessas torres do Tesla, que acabou sendo o acidente, acabou decaindo no próprio acidente que ocorreu em 1908 em Tunguska, na Sibéria. Né? As pessoas podem confirmar o que eu estou dizendo, pesquisando. Aquele acidente na tundra siberiana, né? Que foi equivalente a uma explosão nuclear.